Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida. Eu queria hoje discutir um daqueles temas que deveria ser tratado com mais seriedade. Ou pelo menos com alguma seriedade. Tem muita gente que discute isso com seriedade. Óbvio. Mas no governo, nas estruturas de poder, na esfera política, a maioria trata isso com demagogia e uma leveza irresponsável. E eu me refiro à habitação. O Brasil tem, e aí varia a fonte, e aí varia a fonte, um pouco mais de 7 milhões de moradias, déficit, né? De um pouco mais de 7 milhões de moradias. Tem número mostrando que se aproxima de 8 milhões, mas assim, não é 1 milhão, tá? Se é 7,5, se é 7,200, 6,900, é muita coisa. Depende muito do critério, depende muito do estudo, mas basicamente quando a gente fala em déficit habitacional, a gente está falando do número de casas que precisam ser construídas para tirar as pessoas do aluguel exagerado. A gente sabe, o aluguel, quando compromete uma parcela muito grande da renda da família, ele se torna perverso, ele se torna um problema grave. 50% da renda. Não dá, as pessoas não podem fazer isso. Isso vale para o Brasil, tem países onde isso é razoável. Aqui não é razoável. Coabitação. Você tem residências com mais de uma família. Aliás, você em alguns lugares, o número não é uma residência para uma família. Quando você pega o total de residências do país e vê o número de famílias, dá menos de uma família por residência, dá 0, alguma coisa. Aqui passa, é 1,1, 1,2, é um número ruim. Coabitação. Não é razoável, a não ser que as pessoas queiram morar assim. Eu quero, vamos formar uma comunidade, eu, a Débora e o Fábio, e juntamos as nossas famílias todas, e vamos. Tudo bem, é legítimo. Mas que isso seja o fruto da vontade das pessoas e não da necessidade. No caso, quando a gente fala em déficit, a gente fala em necessidade. Habitação precária. O que tem de habitação precária no Brasil é uma loucura. E olha, quando eu estou falando isso, eu estou falando da obra em si, da moradia em si, do que há dentro das paredes. Eu não estou falando de morar do lado de um lugar sem saneamento. Tem lugares que, se você for usar o critério luz precária, pisca-pisca, se você for usar o critério rigoroso, que na volta da casa da pessoa a situação tem que ser tão boa quanto dentro da casa da pessoa, pode ter certeza que é bem provável que esse número de 8, ou 7,5, ou 7,200 não seja isso e seja mais do que isso. E é claro que a gente precisa lembrar que não dá para simplesmente você ficar construindo casas para eliminar o déficit. Porque o ritmo de construção da sociedade impõe um certo número, porque as pessoas se casam, as pessoas se separam, os jovens viram adultos, e você tem que construir para manter o ritmo de crescimento da sociedade, das mudanças da sociedade e do desejo de mais espaço. Vamos ter um filho, precisamos de um quarto a mais. Tem que construir. Então você tem que construir aquilo que a sociedade pede pelo seu movimento social e você tem que construir aquilo que você já não construiu, porque você tem um déficit. Quando você faz as contas, saiu uma conta recentemente, analisando a necessidade de casa e o estoque, aquilo que precisa ser construído, quanto que você tem que construir até 2030. Débora, 30 milhões de moradias. 30 milhões de moradias, Fábio, é uma quantidade enorme. É um negócio inalcançável, é um investimento fabuloso. Um dinheiro que o Brasil não tem hoje e um dinheiro que o Brasil não vai ter. Não vai ter, é muito dinheiro, 30 milhões de moradias. Aí você diz, bom, mas e se a gente arrumar o dinheiro? Se a gente arrumar o dinheiro, a gente arruma o dinheiro. A gente se esforça, a gente vai lá no Jeff Bezos, vai no Zuckerberg, vai no da Tesla lá, o Elon Musk, e faz uma vaquinha de bilionário e pega o dinheiro necessário. Então agora a gente volta com os porquinhos de moeda e tal, e agora a gente tem o dinheiro. E aí? E aí não vai conseguir.
Por isso que eu digo que é um assunto que tem que ser tratado com seriedade. Não é só uma questão de dinheiro. O governo, quando fala disso, os políticos, quando falam disso, eles ficam aloca recurso para cá, aloca recurso para lá, aloca recurso, né? Mas não é só isso. Porque para você construir e você conseguir cumprir prazos que possam fazer e ver reduzir esse déficit, você tem que fazer uma coisa muito objetiva. Você precisa agilizar o processo construtivo. Não dá para levar 2 anos e meio para construir um imóvel quando dá para construir em 1 ano e meio. Mas não é porque o pedreiro é lento, não é por nada disso, é porque é preciso industrializar o processo construtivo como acontece em qualquer país civilizado. Você não pode fazer tudo no canteiro de obra. Você tem que fazer parte ou partes da casa numa fábrica, numa indústria. Se você conseguir fazer partes da casa numa indústria, você consegue, em algumas etapas da obra, reduzir o custo em 30%, 40%. Tem estudos mostrando que você reduz em 50%. E também no tempo. E por que você reduz? Porque você consegue fazer uma linha de montagem de pedaços. E se você gasta menos por unidade habitacional, você vai sobrar um dinheiro e, portanto, você faz mais casas com o mesmo dinheiro. Portanto, se a gente não tiver isso e a gente for pedir dinheiro para os bilionários, não vai resolver. Então a gente teria que industrializar o processo de produção, que também não é trivial. Como que você fala? Agora vamos industrializar. Como é que você faz? Por onde você começa? Esse processo envolve trocar alvenaria por bloco de concreto, envolve trocar a alvenaria por aço. E aí vem um negócio asqueroso que dói na alma. Se você fabricar um pedaço do apartamento, do prédio, da casa, numa indústria, em vez de fabricar aquele pedaço de maneira menos linha de montagem, no canteiro de obra, a tributação é diferente. Ou seja, é a mesma coisa. Eu estou fazendo uma estrutura qualquer numa fábrica, eu estou fazendo uma estrutura qualquer no canteiro de obras. A tributação é diferente. Você diz, não, mas peraí, são coisas diferentes? Não. É uma pizza aqui e aqui é uma pizza também. Mas se mudar o CEP da pizzaria, aí muda o tributo. Mas não é o CEP porque mudou de estado, não, é no bairro, não importa, porque é indústria. Uma coisa é indústria, outra não é igual, é diferente. Então, é o ambiente, não tem telhado, porque é uma indústria, o canteiro não tem o telhado, aí pode. Aí o outro tem telhado, é uma indústria, chama de indústria, é o CNPJ, aí não pode, a tributação é outra coisa. Não, peraí. Então percebe, tem que industrializar. Agora a gente está falando de tributação. Então quando eu falo em habitação, não é só tijolo, cimento, argamassa, piso. Não é só isso, não. Isso é um pedaço da discussão. Mas a gente já falou de processo produtivo, a gente já falou de indústria, a gente já falou de tributo. São coisas essenciais. Aí vamos lá, resolvemos isso, estamos enfrentando isso. E para conseguir um alvará? Você quer fazer um predinho simples, pequenininho? Já é demorado. Mas se quiser fazer uma coisa além de um predinho simples, demora uma barbaridade. Demora para aprovar. Se demora para aprovar, isso tudo está no tempo lá. 2 anos e meio para entregar uma obra, 3 anos para entregar uma obra. Aí, quando não dá certo, quando entrega, aí sai no relatório, olha, está atrasando e tal. As empresas são culpadas, né? Tornam-se vilãs. As construtoras tornam-se vilãs. Você não entrega. São coisas incríveis. Você pega a legislação ambiental, a gente sempre fala dela. Você vai comprar um imóvel onde funcionou um posto de gasolina, funcionou uma indústria. A não ser que você diga, não pode mais. Ali funcionou um posto de gasolina, vai virar um terreno baldio para o resto da vida. Ali vai ser moradia de rato, de barata, de doença e de lixo. Não é o que a gente quer. E existe tecnologia para você pegar aquele terreno, descontaminar,
E em cima daquele terreno, que é um serviço ambiental da maior importância, em cima daquele terreno você faz uma construção. E tem vários indicadores para medir a excelência do trabalho de descontaminação. E tem uma legislação, no nosso caso aqui, é Código Alemão. Código Alemão. País mais verde do mundo. Mas ainda assim dá problema. Vem o Ministério Público, diz que não foi o suficiente, embarga. Aí o construtor, o empreendedor, o incorporador já avançou, já botou não sei quanto, aí sai uma liminar e vai indo, vai indo, vai indo. Quer dizer, algo que dá para resolver e que a gente não resolve. Então, tributo, tecnologia, legislação, burocracia, ação do Ministério Público. Então, quando eu falei que o tema é essencial e que tem que ser tratado com seriedade, você fala de habitação, você fala de tecnologia, você fala de tributação, você fala de produtividade também. A produtividade na construção civil não está subindo. O que significa produtividade? O número de horas trabalhadas para construir um conjunto habitacional qualquer não está diminuindo. Ao contrário, não está diminuindo, o que é um problema. Então, se a gente tem tecnologia, se a gente tem novos materiais, se o canteiro de obras acaba sendo usado mais para montagem ou também para montagem de pedaços que são feitos numa indústria, se você tem uma desburocratização, se você tem uma compreensão do Estado de que as empresas são mais responsáveis do que parece, e se isso não for impune, você ganha tempo. E este tempo é a hora trabalhada a menos. É um trabalhador que produz mais por hora. É um trabalhador mais importante. É um trabalhador mais essencial. E com isso, você pode reduzir o custo final da unidade. O que significa reduzir o custo final da unidade? Viabilizar a compra. Porque se você reduz o custo final, é menos taxa de juros para as pessoas que vão menos tempo pagando taxa de juros, menos quantidade de dinheiro desembolsado. O pedaço do ordenado ou da renda das pessoas que vai para o pagamento da unidade vai ser menor. Custo menor por metro quadrado. Tudo isso é custo menor por metro quadrado no final, na última linha. Então, é fundamental que a gente discuta isso para que a gente não entre na viagem, na demagogia dos governantes. Eu entreguei não sei quantas moradias e os números sempre impressionam. Dia desses a gente ouviu o presidente da República, entregamos 2.700 obras, residências na Bahia. 2.700, imagina se alguém tivesse, você que me escuta, tivesse 2.700 imóveis no seu imposto de renda. Claro que impressiona, né? 270 imóveis, 27 imóveis, 2 imóveis. Impressiona. Mas é muito pouco diante do déficit que a gente tem. E nesse ritmo em que a gente vai construindo as coisas, a gente não vai conseguir diminuir. Então a gente constrói. E está enxugando gelo. Está enxugando gelo. Não cai o déficit. Em alguns momentos, na curva histórica, cai um pouquinho, depois ele volta a subir. Então, é fundamental a gente olhar isso com serenidade e seriedade, que é o que está faltando. Eu não sei se você concorda comigo, se você discorda de mim, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.